Olá, meu nome é Olga Elisa, sou professora de vocês na disciplina Cardápios Saudáveis. É um prazer encontrar com vocês novamente, acompanhar o crescimento de cada um e constatar que não desistiram, pelo contrário, venceram cada etapa e estão indo para o final do curso com muitas vitórias. Nesta videoaula, vamos ver a primeira parte da terceira unidade da nossa apostila, que traz como título Valorize o que sempre esteve próximo de você. Porém, antes de entrarmos nesse assunto, gostaria de rever alguns itens que foram abordados no início desta disciplina. Primeiramente, vamos recordar o que é cardápio e qual sua importância no dia a dia. Cardápio é uma lista de preparações culinárias que compõe uma refeição ou lista de alimentos de todas as refeições de um dia ou um período determinado. Qual a importância? Primeiro, nós vamos definir a lista de alimentos, os condimentos, as bebidas, os equipamentos e utensílios necessários para a elaboração do mesmo. Quais os princípios para um cardápio ser saudável? Quantidade adequada para fornecer os nutrientes necessários. Qualidade. Não pode estar contaminados os alimentos, ter excesso de gordura, tem que estar bem conservado. Variedade. Ter pelo menos um alimento de cada grupo para fornecer os nutrientes necessários e variar o sabor. Moderação. Aí entra o bom senso. Não excluir alimento, nem contemplar um único grupo de alimentos. Harmonia. Uma combinação de cores, consistência e sabores. Depois de recordarmos esses aspectos, vamos entrar no assunto de hoje. Para montarmos um cardápio, é necessário levar em conta os hábitos alimentares do grupo em questão. O que é um hábito alimentar? É o conjunto dos alimentos que estamos acostumados a consumir todos os dias. A alimentação dos diversos grupos populacionais reflete sua cultura, ou seja, revelam suas origens e seus aprendizados. Muitas vezes afirmamos que não gostamos de determinado alimento, mas nem sequer o conhecemos, apenas por preconceito, porque nunca tivemos o exemplo de consumo desse alimento. Os hábitos alimentares podem ser diferentes entre as pessoas, devido às influências culturais e históricas que cada uma sofreu ao longo de sua formação. Diferente não significa que seja ruim ou errado. Vamos pegar como exemplo da formiga içá, consumida como iguaria em vários lugares do Brasil. Para nós, pode parecer estranho, até mesmo nojento, mas para quem está acostumado a consumir esse alimento, ele é gostoso. Por mais diferente que possa ser o hábito alimentar, ele deve ser respeitado, pois faz parte da cultura desse indivíduo, portanto, faz parte da sua identidade. A culinária atual brasileira integra a cultura nacional e incorpora os hábitos das populações indígena, africana, portuguesa, espanhola, italiana, alemã, polonesa, francesa, japonesa, entre outros. Agora nós vamos viajar no tempo e reviver algumas dessas influências. Vamos começar pelos indígenas. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, encontraram os índios e se surpreenderam com esse povo de hábitos diferentes, principalmente com relação à alimentação. Os índios, eles contribuíram muito para a nossa cultura alimentar, com principalmente a mandioca, peixes, frutas como o caju, a goiaba, o cupuaçu, castanha do Pará, pinhão e o milho. Também herdamos o mingau, o pirão, a paçoca, a pamonha, a canjica e a pipoca. Dos portugueses. Este povo deixou importantes marcas em nossa cultura alimentar, quando veio colonizar o Brasil. Tipo, pratos típicos em hortaliças como agrião, repolho, nabo, caldo verde, o cozido, a canja e a bacalhoada. Foram eles que inauguraram a sobremesa, comida de passatempo, sem finalidade de nutrir, até então desconhecida, pois tanto os negros quanto os índios comiam para se sustentar. Eles introduziram o açúcar e com ele os primeiros bolos. Nossa perdição, né? Africanos. Além das influências indígenas, nossa cozinha teve origem também nos hábitos dos escravos durante a colonização. Entre suas contribuições podemos citar a banana,
o dendê, o coco, o quiabo, a cebola, o alho e a pimenta. Ainda podemos citar os doces de ruas das negras com seus tabuleiros, tipo mingau, canjica, bolo de milho, milho assado e tapioca. E, sem dúvida, não esquecer da famosa feijoada, que nasceu na senzala. Dos italianos, nós assimilamos muito a cultura e tradição desse povo. E a cozinha da Itália integrou-se à alimentação brasileira com seus pratos mais populares e tradicionais, como o básico, o macarrão e as outras massas. A base da alimentação dos italianos eram os cereais, usado em sopas grossas, polentas, massas diversas e o queijo. Dos japoneses. Os imigrantes japoneses aportaram no Brasil em 1908, trazendo consigo uma cultura rica e bem particular. Saíram do seu pequeno país em busca do trabalho nas terras brasileiras. O Japão vivia uma crise de excesso de população e o Brasil precisava de mão de obra para a lavoura do café. A cozinha japonesa é cativante por seu preparo, seus sabores e sua apresentação. É um sucesso no nosso país, os restaurantes japoneses. Arroz é o alimento básico, juntamente com o peixe. Salientando ainda o uso do molho shoyu e da pasta de soja, que trazem um sabor especial e característico aos pratos típicos japoneses, produzidos em todo o nosso país. Vamos falar um pouquinho dos árabes. Os imigrantes árabes começaram a chegar ao Brasil no final do século XIX. Eles saíram de seus países fugindo de conflitos religiosos em busca de terra para o sustento de suas famílias. A influência árabe na cultura brasileira pode ser vista com o aumento das cadeias de fast food nos grandes centros urbanos, o que aproximou os brasileiros do quibe, da esfirra, do tabule e da coalhada seca. Também, eles valorizam muito o uso de condimentos, como a canela, noz moscada, açafrão, cravo da Índia e ainda as frutas secas. Essas são algumas contribuições que a nossa cultura obteve ao longo dos anos. Com essas informações, podemos constatar que o nosso país é muito rico em sua culinária. E isso se deve à influência de várias culturas que foram assimiladas pelo povo brasileiro. Espero que tenham gostado do assunto abordado hoje e que tenha instigado a curiosidade de vocês para irem em busca de novidades e curiosidades da nossa cultura alimentar. Encerro nossa videoaula desejando bons estudos e bom trabalho.